Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Uma série de reflexões a respeito da vontade de Deus para as nossas vidas, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Nós estamos falando nesta semana a respeito da obediência. E hoje nós vamos então terminar esta reflexão a respeito da obediência, onde nós falamos que a desobediência custa caro, mas também falamos que Deus é o Deus que nos dá a segunda chance, porque Deus está interessado em desenvolver o nosso caráter. Por isso a palavra de Deus diz que Deus fará ou usará todas as coisas para o nosso bem, segundo o propósito que Ele tem, que é conformar o nosso caráter à imagem e à semelhança do seu Filho. Embora Deus é o Deus da segunda chance, muitas vezes Ele também não concede a segunda chance. Nós temos algumas histórias que falam a respeito disso. Por exemplo, nós temos a história de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão e que desobedeceram uma ordem direta de Deus. Então, embora Deus nos dê o perdão e nos dê a segunda chance, oportunidade, não se deve tomar a desobediência como algo superficial em nossa vida. Algumas vezes Deus não concede a segunda chance. Os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, diz a palavra de Deus lá em Levíticos, capítulo 10, que eles foram desobedientes ao oferecerem incenso profano ao Senhor, e por isso eles morreram. Nós também temos Moisés, que roubou a glória de Deus e então perdeu a sua oportunidade de entrar na terra prometida. Moisés, ele roubou a glória de Deus diante de todos os israelitas, quando ele feriu a rocha, dizendo: ouvi agora, ó rebeldes, porventura não tiraremos água dessa rocha para vós? Números, capítulo 2, 20, versículo 10. Observe que quando Moisés fala, o verbo está na primeira pessoa do plural, ou seja, nós. Deus falou que ele tiraria água da rocha. Moisés tomou para si a glória de Deus e Deus se recusou a remover as consequências dessa desobediência. Deus recusou a permitir que Moisés, então, entrasse na terra prometida. Deus nos ama. Ele quer sempre o melhor para nós. Por isso, ele nos dá os seus mandamentos, as suas instruções. E os mandamentos de Deus, eles não são para nos restringir ou para nos limitar, mas sim para nos dar a liberdade necessária a fim de que experimentemos uma vida mais significativa. Por isso, a obediência, ela significa alegria e contínua comunhão com Deus. Existe um hino de John Sams que nos lembra a relação que existe entre a obediência e a comunhão com Deus. E diz assim: crer e observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó que gozo, ó que bênção, ó que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor tem o crente zeloso e leal. Ao seu rosto mirar, os seus segredos privar, seu consolo constante e real. Resolutos, Senhor, e com fé, com zelo e com ardor, os teus passos nós queremos seguir, teus preceitos guardar e teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer
e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Então, nós temos aqui a importância da obediência e a confirmação. Então, olha só, sempre que Deus está nos chamando para uma obra, geralmente nós queremos um sinal de Deus. Muitos homens de Deus pedem um sinal para ver se realmente Deus está os chamando para que eles possam, então, obedecer. Quando Moisés estava diante da sarça ardente, ele recebeu um convite de Deus para juntar-se a ele. E Deus disse que Moisés, então, receberia um sinal que iria confirmar o que estava o enviando. Então, lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: Disse Deus a Moisés: Isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus, então, neste monte. Aqui nós temos algo muito importante. A confirmação vem depois da obediência. Em outras palavras, Moisés, obedece-me e eu libertarei o meu povo da escravidão do Egito. Você, Moisés, irá me conhecer como seu libertador e ainda virá com todo o meu povo nesta montanha para me adorar. Então, a confirmação de Deus de que ele havia enviado Moisés viria depois que ele saísse para obedecer o chamado de Deus e não antes. É assim que acontece com mais frequência nas Escrituras. A confirmação vem depois da obediência e não antes. Deus é amor, nós precisamos confiar nele, obedecer em virtude do conhecimento do seu profundo amor por cada um de nós. Então, quando temos esta comunhão tal com ele, que iremos então conhecê-lo cada vez mais, essa confirmação lhe dará mais alegria. Então, para uma revisão do nosso estudo sobre obediência da semana, então, o que nós podemos guardar em nosso coração? Obedecer é fazer o que lhe mandam. Devo obedecer ao que já conheço a respeito da vontade de Deus. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? É só ler a palavra. E nós vemos lá os preceitos, os mandamentos, os princípios que devem ser observados. Então, antes de você esperar Deus te chamar para fazer grandes coisas para Ele, comece a fazer essas coisas que já estão escritas para que nós possamos, então, observar e obedecer. Quando Deus observar que nós somos fiéis e obedientes a esse pouco, Ele, então, poderá nos confiar o muito. Deus frequentemente nos dá uma segunda chance. Às vezes, Deus não dá uma segunda chance. A desobediência sempre custa caro. Deus está interessado em desenvolver o nosso caráter antes de nos dar uma grande obra. A obra de Deus tem sido envergonhada, porque muitos homens saem fazer a obra sem antes permitir que o Espírito Santo de Deus molde o seu caráter. Então, Deus está interessado em moldar o nosso caráter, assim como fez com Moisés, 40 anos no deserto, moldando o seu caráter, cuidando das ovelhas. E também Davi passou quase 25 anos numa caverna, como um homem escondido, Deus trabalhando o seu caráter. Então, a confirmação sempre vem depois da obediência. Então, esta é a nossa reflexão desta semana a respeito da obediência.
conhecendo Deus, fazendo a vontade de Deus pela obediência. Que Deus abençoe vocês e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Coça da Manhã.